Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouco sobre animação 3D e eu resumi esse processo em 7 etapas: pré-produção, setup, poses-chaves, poses intermediárias, efeitos, ajustes e edição e render. Na pré-produção a gente vai reunir todas as coisas que a gente precisa para fazer essa história. E quando a gente reunir tudo isso, o concept, os personagens em 3D rigados, o cenário, o storyboard, a gente vai para a parte de setup. Setup, o que a gente vai fazer é reunir todos esses arquivos que a gente já produziu em um arquivo só. E tudo isso você vai linkar no arquivo principal de animação. E por que é importante ter esses arquivos separados inicialmente e depois reunir eles todos em um arquivo só? Primeiro, porque dessa maneira o seu arquivo vai ficar leve, você vai conseguir ver a animação rodando no próprio software na velocidade que ela vai ter quando você renderizar. E segundo, que você vai conseguir escolher se você quer editar esse arquivo definitivamente, ou seja, no arquivo raiz, seja o rig ou o cenário que for, ou se você quer editar esse aspecto apenas no arquivo que você está, só para essa animação, sem interferir em outros projetos que você tem esse mesmo personagem ou cenário. Terminando tudo isso, a gente vai para as poses-chaves. Nessa fase, o que eu faço é observar as posições que o personagem aparece no storyboard, que são as posições principais, as poses principais, e eu tento colocar o personagem nessas mesmas poses, sempre marcando um keyframe para o software lembrar que naquele momento da animação o personagem precisa se posicionar daquele jeito. E nessa mesma fase eu já coloco as posições da câmera em cada shot, ou seja, normalmente tem os cortes de câmera. Nessa fase eu já coloco a câmera para poder ver como que o personagem fica naquela perspectiva, porque senão você anima o personagem inteiro e quando você coloca na perspectiva que realmente vai ser renderizado, que as pessoas vão ver a animação, e pode não ficar tão legal. Então é uma das primeiras coisas que eu faço é colocar a câmera na posição. Como esse projeto é um projeto curtinho, não tem vários e vários minutos de animação, eu posso escolher se eu uso uma câmera só e animo a posição dessa câmera para ela trocar e fazer o corte de câmera dentro da animação, ou se eu uso várias câmeras e digo para o software trocar de uma câmera para outra, sem animar elas, através de um negócio chamado marker. Eu prefiro usar uma câmera só, porque daí quando eu estou no Dope Sheet, que é onde aparecem esses keyframes, eu consigo mexer a animação, colocando mais tempo ou menos tempo para aquele shot no começo da animação de um jeito mais prático. Mas dá para fazer isso também com os markers, e se você tiver várias configurações diferentes de câmera, lente, exposição e tudo mais, você consegue fazer isso melhor com câmeras diferentes, eu acho. Então vai do tipo e do estilo de animação que você quer. Uma coisa que eu acho interessante dizer é que quando você linka os arquivos de rig, que é dos personagens 3D nesse caso, você precisa configurar eles como proxies. Por quê? Porque dessa forma ele vai fazer uma cópia editável do rig no modo de pose, ou seja, você vai conseguir posicionar esse personagem seu e colocar keyframes nele sem problema, continuando sua animação como se o arquivo fosse feito ali mesmo. Depois disso vem a fase de poses intermediárias. Por quê? Porque depois que você fez todas essas poses chaves, que são as mais marcantes na minha opinião para o personagem, ele precisa ter algumas poses entre essas poses chaves para que o personagem não pareça tão robótico mexendo, né? É uma animação, não é um animatic ou uma figura estática. Precisa ter algumas coisas entre essas poses para ficar um pouco mais natural. Porque apesar do software ele entender que precisa ter movimento entre uma pose e outra, se elas são diferentes, ele vai colocar esse movimento
sempre sendo o mais simples possível entre essas duas posições. Ou seja, se o personagem, por exemplo, estava digitando no computador e atende o celular e eu tenho um keyframe dele mexendo no computador e o outro dele mexendo no celular, o software ele vai produzir o meio termo dessa animação. Ele vai trazer a mão que estava no computador se movimentando mais ou menos constantemente até a pose que ela estava no celular. Só que isso vai gerar, no meio da nossa animação, umas curvas meio estranhas, umas rotações estranhas de mão. A mão vai passar provavelmente no meio do computador, no meio dos objetos, como se eles não tivessem massa, e vai ficar super robótico. Então o que a gente faz é colocar poses no meio desses movimentos, que são poses intermediárias, e tentar deixar esse movimento um pouco mais agradável. Não precisa ser exatamente realista, mas que seja um pouco mais agradável, que não pareça um robozinho se mexendo. Uma coisa que me ajuda bastante nessa fase, que me ajuda nas outras fases também, mas que nessa fase eu acho essencial, é a divisão que eu faço da minha janela de exibição do software. Por quê? Porque dessa forma eu consigo ver a animação de vários aspectos diferentes e consigo controlar ela melhor para produzir uma animação mais bem feita. Normalmente eu divido em algumas partes. Nesse caso eu dividi minha janela de exibição em 8 partes. Uma delas foi o Pose Mode em qualquer perspectiva, em qualquer visão, porque eu modifico essa visão de um jeito que fique mais fácil para eu posicionar o personagem e mexer o bone dele, fazendo um keyframe ou um breakdown, o que for melhor. E também uma outra janela em Pose Mode, só que essa é locada, estática, na câmera do momento. Por quê? Porque dessa forma eu consigo ver como que a animação vai ficar a hora que eu for renderizar. No mesmo momento que eu estou mexendo o bone de um jeito que fica mais fácil, às vezes eu posso aproximar bastante a minha visualização para mexer e configurar melhor. Eu estou vendo na outra janela a pose que vai ter na hora que eu renderizar. Logo abaixo eu deixei um espaço para o Dope Sheet. Nesse espaço eu consigo ter uma visão mais ampla do que está virando a minha animação, porque cada bone, cada objeto da cena, ele vai estar representado ali se ele tiver um keyframe. E eu consigo configurar esse keyframe um pouco melhor, eu consigo ver em que tempo da animação está o keyframe de cada elemento. Daí embaixo do Dope Sheet eu deixei espaço para o Curve Editor. No Dope Sheet eu tenho essa visão um pouco mais ampla, aonde tem keyframe, de quanto tempo tem um keyframe, isso de todos os objetos que estão na cena que a gente está produzindo. Já no Curve Editor eu tenho a representação desses keyframes, do que eu estou selecionando, mas além disso eu tenho disponível visualmente a interpolação que o software produziu a partir da nossa animação. Como que isso funciona? Cada elemento da nossa animação é dividido entre fatores, exemplo, deslocamento, rotação e escala. E cada um desses fatores eles podem ser animados através de determinados aspectos, exemplo, eixo X, eixo Y e eixo Z. Cada um desses aspectos podem ser representados na passagem de tempo através de uma linha, que vai ser chamada de curva de animação. Toda vez que eu movimentar um personagem ou alterar algo na cena e criar um keyframe, o software vai criar um vértice que vai representar aquele aspecto naquele instante de tempo. E o que acontece entre dois desses vértices, que são os keyframes que a gente criou, é representado na linha dessa curva, calculada inicialmente pelo programa e chamada de interpolação. Assim, a posição, deslocamento, escala, entre outros elementos da animação, podem estar totalmente representados através dessas curvas.
que delimitam a situação não apenas no momento que marcamos os keys, mas em todos os momentos através da interpolação. E para que serve tudo isso? Para que eu preciso do Curve Editor se eu posso colocar os keyframes direto ali na viewport e não olhar para nenhuma dessas curvas? Porque caso eu queira modificar algum desses aspectos sem que eu precise criar keyframes desnecessários, que podem deixar o programa muito mais lento e a animação muito mais pesada, eu posso mexer nas tangentes dessas curvas, deixando a curva mais inclinada se eu quiser a transição mais brusca, como acontece quando a gente leva um susto ou sei lá, e menos inclinada se eu quiser uma transição mais suave entre esses keyframes, como acontece com uma folha caindo ao chão. E além disso, quando você tem alguma coisa muito estranha na viewport de animação e às vezes não consegue entender o porquê que a animação está estranha, você olhando no Curve Editor, as curvas normalmente denunciam que a animação podia estar estranha e você consegue arrumar através das curvas a animação, sem ter que refazer do zero e tal. Daí, voltando para a parte de organização da minha viewport, da minha janela de exibição. Além do Curve Editor, eu costumo deixar o storyboard no cantinho pequenininho ali para eu ver o que está acontecendo. Em que parte da animação que eu tô, se tem tudo mais ou menos do jeito que eu tinha planejado. Já embaixo do storyboard, eu deixei o outliner com todas as coisas que tem da animação, com todos os arquivos, tudo que é linkado, tudo que é proxy, tá tudo aí para eu poder ver. E se tem alguma coisa pesada na animação, ou se eu não quero visualizar alguma coisa agora, eu também posso esticar a visualização ali e tá tudo ok. Depois, embaixo do outline, eu deixei um espaço para janela de propriedades, porque além de eu conseguir ver a configuração dos objetos e dos hits que eu estou mexendo, como a visualização do bone, etc., eu consigo também mudar a visualização da viewport, ou seja, eu consigo ir na parte de render, dentro dessa janela de propriedades, e colocar um Simplify, que vai deixar todos os modificadores muito mais leves, para eu poder trabalhar a animação sem delay, sem ficar pesada demais. E por fim, embaixo de tudo, tem a linha do tempo, onde eu consigo ver todos os keyframes do que eu estou selecionando, para eu poder verificar se tem keys o suficiente e se o tempo está ok. Aí eu consigo subclassificar os keys e marcar eles visualmente para eu saber em que parte do movimento eu estou. Eles podem ser keyframe, breakdown, jitter, extreme e moving hold, e desse jeito eu consigo ter um controle melhor de onde está cada etapa do movimento e consigo editar eles mais facilmente. Depois disso tudo, eu entro na parte de efeitos. Tem muita gente que usa partícula, usa outras coisas. Eu gosto de usar bastante o Greasy Pencil para fazer, porque eu acho que fica com uma cara mais cartoon. O Greasy Pencil é uma ferramenta do Blender para animação 2D e ele é bem fácil de usar. Nesse caso eu tentei fazer num outro arquivo, eu renderizei e fiz num outro arquivo porque eu achei que ficava mais leve, mas sinceramente se sua animação não for gigantesca e super pesada, ele aguenta normalmente fazer no arquivo original. Eu conferi isso depois e funciona muito bem. O que eu faço normalmente é pegar todos os momentos que eu sei que eu quero que tenha algum efeito especial, que normalmente o pessoal faria com uma pós-produção diferente, às vezes em algum outro programa, ou às vezes com partícula, ou com algum efeito de smear, não sei. E eu começo a trabalhar com esses efeitos nos frames com desenhos por cima. Uma camada eu deixo para line art, a outra camada eu deixo para preenchimentos, e a parte da animação é bem parecida com a animação 3D em alguns aspectos, porque eu faço primeiro os keyframes, as poses principais,
e depois eu faço os breakdowns. Às vezes eu desenho cada um dos breakdowns, às vezes não, às vezes eu uso a ferramenta de edit dele para editar, ou às vezes eu uso a Desculpt para empurrar ou colocar tal elemento em tal lugar. E eu acho essa ferramenta bem legal, assim, porque além de você conseguir fazer efeitos para colocar por cima, fazer animações do zero em 2D, você também consegue fazer animação para textura. Foi assim que eu fiz a animação do computador. Eu deveria ter usado no celular também, acabei não usando, mas dá e fica bem legal. Você não precisa colocar track nem nada, ele segue direitinho porque é uma textura, né? E você pode decidir se você quer editar essa textura já no arquivo original, né, no arquivo raiz, ou se você quer editar a textura trazendo essa modificação só no arquivo de animação, para você não ter que colocar elas em outros arquivos. Tem mais uma coisa que eu não usei nesse caso, mas que é bem legal e eu já vi outras pessoas usarem, que é usar o Breezy Pencil como uma ferramenta 2D, mas com perspectiva. Fica muito bonito, assim, eu vou testar em outros projetos, achei bem legal. E é uma outra alternativa que o Blender te dá, assim, por misturar tantas ferramentas. Depois dessa parte de Greasy Pencil e tudo mais, eu vim para fazer a parte de ajuste, né? Que é uma parte que eu sempre tenho que fazer e sempre demora um pouquinho. Pelo menos eu acho que sempre tem várias coisinhas para arrumar. Nesse caso, eu ajustei várias coisas do Greasy Pencil, que às vezes estavam sem sincronia com a animação 3D original. Eu arrumei algumas coisas de tempo de animação 3D, que depois que fica tudo pronto e você coloca pra tocar, às vezes não fica tão legal. E eu também resolvi fazer lip sync do personagem. Você consegue colocar já, antes de fazer a edição, o som no arquivo e testar para ver se tá funcionando, se tá com o mesmo tempo a fala com o personagem mexendo a boca. E é bem importante para dar aquele refinamento assim melhor. Outra coisa que eu arrumei, que eu vi depois, é que algumas curvas de animação não estavam muito bonitas. Normalmente quando você faz um personagem fazer algum movimento, ele faz uma curva, né? É muito difícil ser um movimento retilíneo, 100% retilíneo. Normalmente é uma curva e não estavam tão legais. Uma ferramenta que eu uso bastante e que me ajuda muito a melhorar as curvas de animação é o Motion. Você liga ele e cada frame que você tem daquela animação, daquele objeto, aparece como um pontinho na sua tela. Então você consegue ver toda a curva que está fazendo aquele objeto, uma mão, seja lá o que for. E consegue ver se tem algum ponto que está meio estranho, se está muito rápido em algum ponto. O Motion Track é bem útil. Já no Greasy Pencil, uma ferramenta muito útil é o Interpolate. Porque diferente do 3D, o 2D ele não faz essa interpolação automática que o 3D faz para você entre um keyframe e outro. Como que você pode fazer? Você faz o key que você queria, você faz o próximo a partir desse key, modificando esse desenho, esse key que você já tinha, e você consegue clicar em algum frame do meio dele e dizer para o programa fazer essa interpolação para você, tanto de vários frames ao mesmo tempo, quanto de algum frame específico. E depois de todo esse processo, chega a parte de edição, render e finalização. Como depois eu acabei unindo o Greasy Pencil com o arquivo original, eu coloquei só o arquivo original mesmo para renderizar, fiz alguns ajustes de cor, algumas alterações de contraste e tudo mais. Juntei com som, juntei com alguns efeitos. E é isso. Espero que tenha sido um vídeo legal, que tenha sido bem útil. Se
Se alguém tiver alguma sugestão para algum outro vídeo ou algo assim, estamos aí. Até uma próxima. Falou!